Olá pessoal, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou Juliano Aita, sou urologista com foco de atuação na área de andrologia e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a testosterona, de uma forma bem conceitual, desde a produção da testosterona, o que pode causar a deficiência de testosterona, como avaliar os homens com deficiência de testosterona, quais são os sintomas e as indicações de reposição de testosterona. A glândula hipófise é uma glândula do tamanho de uma pequena ervilha, que está localizada na base do cérebro e que regula a atividade testicular através da secreção de um hormônio chamado luteinizante. Este hormônio regula a produção de testosterona nas células de Leydig e também do hormônio FSH, folículo estimulante, que controla principalmente a produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos. A produção e secreção desses hormônios pela hipófise é estimulada pelo hormônio liberador de gonadotropina hipotalâmico, o hormônio GnRH, inibida por um mecanismo de feedback negativo por ação central dos esteroides sexuais. O hormônio liberador de gonadotropina é secretado de forma pulsátil e controlado negativamente pelas atividades dos neurônios hipotalâmicos, incluindo-se aí o hormônio liberador de corticotrofina e os neurônios beta-endorfina. Cerca de 5 a 10 miligramas de testosterona em média são secretados diariamente pelos testículos. Os testículos também produzem quantidades menores de outros andrógenos, como a androstenediona e dihidrotestosterona. Uma pequena quantidade de testosterona é derivada de um precursor androgênico que existe nas glândulas suprarrenais, a dehidroepiandrosterona, DHEA. Embora sua contribuição específica para a produção diária de testosterona seja muito pouco relevante. Em termos fisiológicos, a formação da dihidrotestosterona é responsável por apenas 6 a 8% do metabolismo da testosterona. A testosterona, que é o principal andrógeno masculino, tem 3 destinos metabólicos. Ela atua nos receptores androgênicos e desempenha seu papel hormonal. Ela pode ser aromatizada em estradiol, a partir da ação da enzima aromatase, e pode também sofrer a ação da enzima 5-alfa-redutase e aí ela se transforma em dihidrotestosterona. Nos homens saudáveis, entre 60% a 70% da testosterona circulante está ligada a uma proteína chamada globulina carreadora dos hormônios sexuais. Esta proteína é produzida pelo fígado e que impede a ação biológica da fração de testosterona que está ligada a ela. A testosterona circulante restante se liga a outras proteínas e aí a gente tem uma ligação com baixa afinidade. Um exemplo é a ligação à albumina, e apenas entre 1 e 2% da testosterona permanece não ligada a proteínas, que é a fração livre. Existe um consenso geral de que a testosterona ligada à albumina pode facilmente dissociar-se, representando, juntamente com a fração livre, o que a gente resolveu designar de testosterona biodisponível. É importante destacar que várias condições clínicas e o próprio envelhecimento, a obesidade, doenças hepáticas, podem modificar os níveis do SHBG, alterando, dessa forma, os níveis circulantes de testosterona total e da fração biodisponível. Portanto, sem este detalhamento das frações de testosterona que estão ligadas ou não a proteínas, pode-se ter uma estimativa incorreta do status androgênico masculino. Exatamente por isso, eu considero muito importante a avaliação do SHBG para o cálculo da testosterona livre naqueles homens com queixas relacionadas à queda hormonal. E o que dizer em relação aos sintomas da queda de testosterona? Os sintomas sexuais, como queda de libido, diminuição da qualidade das ereções, são sintomas mais específicos associados à deficiência de testosterona. Outros sintomas que fazem parte deste cortejo clínico da popular andropausa são queda de energia, perda de massa muscular ou dificuldade em ganhar massa muscular, ganho de massa gorda, falta de concentração, uma irritabilidade aumentada, um estado depressivo,
fadiga, você se sente muito mais cansado do que antes, mesmo fazendo as mesmas atividades, diminuição da densidade mineral óssea, que nós chamamos de osteopenia ou até mesmo estado de osteoporose. O diagnóstico da deficiência de testosterona sempre deve ser feito a partir de sinais e sintomas específicos de deficiência androgênica associado a níveis sanguíneos reduzidos de testosterona em mais de uma dosagem realizada pela manhã. Níveis abaixo de 350 nanogramas de testosterona total representam um limiar confiável para esse diagnóstico laboratorial de deficiência de testosterona, mas repito, não há um ponto de corte absoluto para todos os homens. A sensibilidade, a própria resposta fisiológica ao mesmo nível de testosterona pode ser diferente em indivíduos diferentes por conta das variações do receptor de testosterona entre a população masculina. Ou seja, 300 nanogramas por decilitro pode ser o nível adequado para o João, mas insuficiente para o José. Então é importante que esta análise seja personalizada, levando-se em conta também os níveis anteriores de testosterona do João e do José. Feito o diagnóstico da deficiência de testosterona, o que é necessário avaliar de forma complementar? O que é necessário investigar? É importante verificar se existem doenças concomitantes, medicamentos, substâncias que podem interferir na produção ou até mesmo na ação da testosterona. É fundamental analisar os níveis séricos do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante, LH e FSH, para que a gente possa fazer a diferenciação entre um hipogonadismo primário por problema no testículo ou um hipogonadismo secundário. Também é importante avaliar a dosagem de um hormônio chamado prolactina. Se a prolactina estiver elevada e dependendo do nível encontrado, assim como naqueles homens que têm testosterona total abaixo de 150 nanogramas por decilitro, é importante que seja feita uma ressonância magnética da região da hipófise para que a gente afaste a possibilidade da existência de um nódulo produtor de prolactina que precisa de tratamento específico. Aqueles homens com hipogonadismo sintomático, sem contraindicações específicas, são candidatos adequados para que possam receber a terapia de reposição com testosterona. A deficiência hormonal masculina, o hipogonadismo masculino, é causado por uma função testicular deficiente ou secundário a uma estimulação inadequada dos testículos pelo eixo hipotálamo-hipófise. O hipogonadismo de início tardio, a popular andropausa, é diagnosticada na ausência de uma causa identificável para a deficiência de testosterona e é mais prevalente com a idade, ocorrendo geralmente, mas não exclusivamente, em homens com idade maior do que 40 anos. A prevalência da deficiência de testosterona aumenta com a idade e as principais causas são obesidade centrípeta, existência de outras comorbidades, como por exemplo diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome metabólica, doença renal crônica e problemas de saúde de forma geral. Para que vocês tenham uma ideia, a prevalência da deficiência de testosterona em diabéticos é de cerca de 40%, ou seja, de cada 100 homens diabéticos, pelo menos 40 têm deficiência de testosterona. Nesses casos, é muito importante que seja feito esse diagnóstico, porque a reposição de testosterona pode, inclusive, ajudar no controle metabólico e no controle glicêmico. Em homens idosos saudáveis, sem comorbidades, apenas um pequeno declínio gradual na produção de testosterona, que na maioria das vezes não chega a ser clinicamente significativo e, portanto, não precisa de tratamento de reposição com testosterona. Existem causas genéticas de hipogonadismo e a mais importante delas é a síndrome de Klinefelter, uma anormalidade onde são encontrados 47 cromossomos ao invés dos 46 encontrados nos indivíduos normais. O cromossomo adicional é o X, levando a uma constituição 47XXY. Isto representa um hipogonadismo primário por deficiência testicular. É o hipogonadismo hipergonadotrófico, com uma prevalência global de 1 para 500, 1 para 1000 nascidos vivos do sexo masculino.
No entanto, menos de 50% dos homens com síndrome de Klinefelter são diagnosticados ao longo da vida e boa parte permanece com sintomas e sem o devido tratamento. Você que é homem e que se identificou com algum sinal, algum sintoma da deficiência androgênica descrita nesse vídeo, procure um especialista da sua confiança para que seja feita uma avaliação do seu perfil hormonal. Se o diagnóstico de deficiência de testosterona for confirmado, é importante que seja feita uma investigação das causas dessa deficiência e que o devido tratamento seja instituído. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa. Muito obrigado.